Boa noite. O prometido é devido e cá estamos nós para mais uma edição do programa Ponto por Ponto. Hoje a nossa convidada é Miriam Vieira, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, e vamos falar sobre a diplomacia cabo-verdiana, bem como as tais linhas vermelhas estabelecidas pelo Presidente da República para a nomeação de embaixadores políticos. Tem, pois, razões de sobra para continuar conosco no programa. Começamos por agradecer à nossa convidada. Boa noite. Boa noite, cara jornalista. Portanto, sabemos que tem uma agenda muito apertada, mas esforçou-se no sentido de enquadrar o nosso convite. Fica aqui o nosso agradecimento. Portanto, em termos de política externa cabo-verdiana, antes buscava-se, sobretudo, ajuda pública ao desenvolvimento, depois passou-se a falar em diplomacia económica, ultimamente fala-se muito em diplomacia climática. O que significa, ao fim e ao cabo? Olha, muito brevemente, a diplomacia climática é basicamente uma diplomacia que é direcionada para encontrar instrumentos para que o país possa fazer face às alterações das mudanças climáticas e os efeitos nefastos que nós todos conhecemos. E Cabo Verde tem feito aposta nessa vertente da diplomacia, participando em vários eventos internacionais, sobretudo nas conferências de Estados-parte à Convenção Quadro das Nações Unidas contra as alterações climáticas, portanto as chamadas COPs, mas também participamos a nível regional, a nível da CEDEAO, da União Africana e também nos eventos que a própria ONU, portanto, organiza para debater a questão. Para além da participação ativa de Cabo Verde nessa matéria, nós também temos a preocupação, sobretudo, de implementar os compromissos que Cabo Verde tem nesse domínio, zelando sobretudo para a implementação das disposições no quadro das convenções que Cabo Verde é parte, nomeadamente, como referi, a Convenção Quadro das Nações Unidas contra as Mudanças Climáticas, a chamada UNFCCC, o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, enfim, vários instrumentos internacionais que nós pensamos que são importantes que Cabo Verde pode dar a sua contribuição na sua implementação. Para além disso, o governo tem uma agenda bastante robusta naquilo que é a construção da resiliência climática. Já há uma aposta, sobretudo, para fomentar o desenvolvimento das capacidades nacionais, tanto apostando na consolidação das instituições nacionais. Muito recentemente criou-se o Conselho Interministerial para a Ação Climática, e que tem um secretariado, e que está sob a superintendência do gabinete do Primeiro-Ministro. Para além disso, para além da aposta na consolidação institucional, é sobretudo o reforço dos quadros nacionais, ou seja, promovendo as formações, não é? Para que os peritos nacionais possam estar também à altura para bem participarem nos eventos internacionais, também terem a capacidade cada vez mais acrescida para, portanto, participarem nos processos negociais e, portanto, zelar para os interesses de Cabo Verde nessa matéria. Portanto, a diplomacia climática implica também encontrar novos financiamentos para ajudar o país a fazer face às mudanças climáticas. Cabo Verde tem tido bons resultados? Nós temos, sobretudo, essa preocupação de que pequenos países como Cabo Verde, pequenos Estados insulares em desenvolvimento, tenham acesso a meios eficazes de financiamento. E, como sabem, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento estão na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas, são os mais fustigados pelas catástrofes climatéricas que nós vimos, portanto, assistindo. Mas, no entanto, no que toca ao financiamento, temos algumas barreiras.
sobretudo enfrentando barreiras que têm a ver com procedimentos bastante rígidos para o acesso ao financiamento. A questão de critérios de acesso ao financiamento, nomeadamente o PIB per capita, que, segundo o nosso ponto de vista, tanto Cabo Verde como os demais pequenos Estados insulares em desenvolvimento, acreditamos que o PIB per capita não é realista. Temos de ter outros indicadores para que os países tenham, de facto, acesso ou sejam elegíveis a meios de financiamento mais eficazes para, sobretudo, fazer a construção da resiliência climática. Portanto, os pequenos estados insulares como Cabo Verde contribuem menos para os problemas climáticos, mas sofrem mais os efeitos e decidiram juntar as vozes. Tem surtido efeito esta junção de vozes dos CITES, a sigla em inglês? Sim, sim. Os CITES têm sido bastante ativos na cena internacional, sobretudo nas negociações no quadro das COPs, mas também em vários outros processos negociais no âmbito das Nações Unidas. E devo dizer que desde 1994 a esta parte, sobretudo com a adoção de vários programas de cooperação direcionados para países que fazem parte desse grupo específico e que têm especificidades e vulnerabilidades que devem ser colmatadas, não é? E, portanto, no Concerto das Nações nós temos uma plataforma que é a Aliança dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, chamada AOSIS. Portanto, através da AOSIS nós convergimos, portanto, em termos de posições, e devo dizer que os CITES têm tido ganhos significativos no que toca às negociações sobre o clima, nomeadamente estabelecer a meta de, portanto, 1,5 graus, no que tange ao aquecimento global. Muito recentemente, na última COP, foi possível constituir um fundo de perdas e danos, Loss and Damage Fund. Portanto, foi basicamente uma vitória dos CITES, porque nós, portanto, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, sempre colocamos a tónica nesses aspectos, não é? Uma vez que somos confrontados com os efeitos adversos das mudanças climáticas, é preciso também que a comunidade internacional dê uma atenção diferenciada aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Portanto, a atuação tem sido bastante positiva. Disse há instantes que um dos pontos para que os países consigam aceder a financiamento climático é o PIB per capita, entendi bem? É isso. E como é que está a nossa capacidade de negociação neste concernente e noutros aspectos da diplomacia? Olha, o PIB per capita é um dos critérios, mas não é o único. Há outros elementos de avaliação também que têm a ver, sobretudo, com, isso eu falo em termos gerais, naquilo que é o financiamento, acesso ao financiamento de desenvolvimento, que é, portanto, o Índice de Desenvolvimento Humano. E, como sabe, Cabo Verde graduou-se da lista dos países menos avançados em finais de 2007 e efetivou-se, portanto, em 2008. Mas nós temos tido essa dificuldade, sobretudo em dialogar com alguns parceiros, sobretudo as instituições financeiras internacionais, em que o PIB é um dos principais critérios para a elegibilidade. E é nessa ótica também que Cabo Verde tem feito uma advocacia para que hajam outros critérios, nomeadamente o Índice de Vulnerabilidade Multidimensional. Isso surtiu efeito? Sim, já, portanto, a finalização desse novo índice. Houve intensas discussões a nível do painel de alto nível para finalização desse índice. Agora está-se na fase da discussão de uma forma mais alargada entre os Estados-membros da ONU para que, de facto, esse índice possa ser adotado e possa, de facto, ser utilizado pelas instituições financeiras internacionais. Como é que está a nossa capacidade de negociação para questões diplomáticas? Temos tido uma boa capacidade negocial, sobretudo Cabo Verde. Como eu estava a dizer, nós saímos, portanto, da lista dos PMAs em 2007.
mas continuamos a ter acesso a fundos concessionais, isso graças também àquilo que nós temos, portanto, preservado como sendo fatores essenciais para que Cabo Verde tenha, de facto, acesso a fundos concessionais e que são importantes para fazer face, portanto, ultrapassar os desafios de desenvolvimento. Sei que está na forja a criação do Instituto Diplomático. Vai funcionar em que formato? Em formato académico para formação ou em formato think tank? Como laboratório de ideias. Apenas uma precisão. Não está em forja a criação do Instituto Diplomático. O Instituto Diplomático já foi criado. Já foi criado, mas não funciona ainda. Funciona perfeitamente. Está a funcionar. Portanto, já estamos a dar os primeiros passos, sobretudo com a promoção de formação de novos diplomatas que integraram a carreira diplomática, portanto, no início de 2023. Também tem estado a ministrar formações para outros funcionários diplomatas e também não diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a nossa pretensão é, sobretudo, alargar, portanto, a outros funcionários da administração pública em matérias que têm a ver com a diplomacia, com questões da agenda internacional. Mas o Instituto já está de pé. Já fizemos também desde julho de 2023, quando foram aprovados os estatutos, e, portanto, a partir daí estamos a mobilizar parcerias, já assinamos alguns protocolos com instituições congêneres, nomeadamente com o Instituto Rio Branco do Brasil, também com a Escola Diplomática da Espanha. Ainda temos também em forja, portanto, vários protocolos de cooperação com instituições congêneres. E pensa que esse instituto possa funcionar como think tank ou apenas em formato académico para a formação a diplomatas? Olha, não vai ser basicamente um think tank, é um instituto público, portanto, que está sob a forma simplificada do Instituto, porque tem um diretor-geral, hoje terá, obviamente, um conselho consultivo. O que nós estamos a prever também é que, no futuro, o Instituto também passa a desenvolver pesquisas, a efetuar estudos, análises que têm a ver com a agenda, portanto, internacional. E devo realçar também que o Instituto tem sobre a sua alçada a organização da Conferência Anual da Política Externa. E a última, curiosamente também, incidiu sobre a temática das alterações climáticas, ou seja, Cabo Verde, portanto, os CIDs e as mudanças climáticas, desafios e oportunidades. Esta foi a temática que nós discutimos durante este ano. A senhora Secretária de Estado, as opções de Cabo Verde em termos de política externa nem sempre são consensuais. Estou a pensar, por exemplo, na votação de Cabo Verde quando das resoluções da ONU sobre a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza, em que Cabo Verde votou abstenção, o que suscitou polémicas. Como foi que Cabo Verde chegou a esta decisão de que deveria abster-se nesta votação? Olha, o que eu devo assegurar aqui, a abstenção é um sentido de voto normal das Nações Unidas. Nós entendemos, obviamente, que face à conjuntura internacional, que é marcada por grandes tensões geopolíticas, nós devemos estar atentos aos sinais, às evoluções, aos desenvolvimentos que vão tendo lugar, portanto, no cenário internacional. A decisão de Cabo Verde em, portanto, votar em abstenção, todos também já sabem, porque nós emitimos comunicados a respeito, é que, de facto, as propostas de resolução não tinham em consideração outros elementos que poderiam indicar ou que poderiam conduzir a uma paz mais sustentável na região do Médio Oriente e, neste caso, no conflito entre Hamas e Israel. Portanto, nessas resoluções não houve condenação ao Hamas pelos ataques perpetuados a 7 de outubro,
e nós entendemos também que deveria haver disposições com mais equilíbrio. E devo realçar que Cabo Verde é um país que tem zelado para a implementação do direito internacional. Nós defendemos, portanto, a implementação dos princípios da Carta da ONU, nomeadamente a cooperação internacional, a solidariedade, a promoção e defesa dos direitos humanos e também a ação humanitária. Portanto, essa decisão em nada fere com os princípios que nós defendemos na arena internacional. E devo dizer também que Cabo Verde tem sido um país, e nós, portanto, em dezembro do ano passado, nós também copatrocinamos uma resolução do Conselho de Segurança que, portanto, estabelece algumas disposições para uma melhor operacionalização da canalização de ajuda humanitária na faixa de Gaza. É de se reconhecer isso também. E é uma, portanto, resolução que passou por unanimidade. E devo dizer que, no âmbito, portanto, desse conflito, os Estados-membros do Conselho de Segurança, todos eles, em um momento e em outro, votaram abstenção aos projetos de resolução que têm a ver com o conflito entre Israel e Hamas, pelo simples facto de ter um ou outro elemento que eles pensam que poderia, portanto, consolidar, portanto, as resoluções. Mas, neste caso, estava-se a discutir a criação de um corredor humanitário e não o conflito... Não, tinha outros elementos também que tinham a ver com conflitos. Se ler a resolução, há de constatar que tem outras passagens, nomeadamente com o conflito, com... Mas o foco principal era a criação de um corredor humanitário para acudir a população civil na faixa de Gaza. E Cabo Verde votou a abstenção. Mas não foi só Cabo Verde. Suscitou críticas. Sim, suscitou críticas. Críticas são normais. E devo dizer aqui, Cabo Verde não é a primeira vez que está a votar a abstenção. Nós, no passado, votamos por várias vezes, sobretudo em situações onde havia grandes tensões geopolíticas. Aqui, por exemplo, dou o exemplo da resolução sobre a situação no Afeganistão e as suas implicações para a paz e seguranças internacionais. Há de recordar que houve conflito no Afeganistão entre 1979 a 89, em que, portanto, houve várias milhões de vítimas mortais, houve vários deslocados internos, foi um conflito que também se traduziu e que provocou, sobretudo, portanto, grandes movimentos de refugiados fora do Afeganistão. Cerca de 17 milhões, se não estou em erro. Portanto, mas durante 10 anos... O caso na faixa de Gaza é mais recente. Eu sei, é mais recente, mas é só para fazer entender que a abstenção é algo... E isso depende da leitura que muitas vezes nós fazemos sobre o âmbito ou o espírito das resoluções. E devo assinalar que Cabo Verde, de facto, nós defendemos que haja ajuda humanitária na faixa de Gaza. Isso é indubitável. E nos nossos comunicados temos mostrado firmemente qual é a posição sobre este conflito. Nós somos contra o terrorismo. Portanto, o terrorismo nunca pode ser um meio de luta. Nós apoiamos a ajuda humanitária em Gaza, que ela seja canalizada de uma forma efetiva, sobretudo para atender os mais vulneráveis. Nós também defendemos que a solução no conflito Israel-Palestina tem de ter a solução, portanto, de 2 Estados, que vários países subscrevem. Portanto, uma solução à vista, no futuro, devemos, portanto, apostar nessa solução que há muito tempo está sobre a mesa da Constituição entre os 2 Estados. E devo realçar também que Cabo Verde, muito recentemente, a 10 de maio deste ano, nós apoiamos uma resolução que dá privilégios à Palestina, ou seja, reconhece que a Palestina tem condições de ser considerada como um Estado de pleno direito da ONU e
pede também que o Conselho de Segurança reconsidere a sua decisão sobre essa questão também, que foi levada ao Conselho de Segurança, mas que não passou. E mais, devo dizer que as nossas relações com a Palestina são amigáveis. Muito recentemente, portanto, há dias, no dia 27 de junho, o embaixador da Palestina apresentou as suas cartas credenciais aqui em Cabo Verde. Portanto, Sra. Secretária de Estado, os posicionamentos de Cabo Verde na ONU normalmente são consensualizados com o Presidente da República, porque na altura o Sr. Presidente da República criticou o posicionamento de Cabo Verde, falando até em deslealdade constitucional, em que o governo age sozinho em matérias de política externa. Olha, primeiro não gostaria de estar aqui a comentar posições ou opiniões do Presidente da República ou da Presidência da República. O que devo salientar é que nós temos quadros institucionais já instituídos de diálogo permanente com os órgãos de soberania. E Cabo Verde vem informando, portanto, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, todas as questões que têm a ver com a política externa, os negócios estrangeiros. Portanto, o elo de contacto com a Presidência é o Ministro dos Negócios Estrangeiros e, por vezes, também em matérias, em outras matérias também pode o Primeiro-Ministro também falar sobre questões do foro, portanto, internacional. Portanto, nós temos privilegiado, sobretudo, essas instâncias institucionais, os mecanismos institucionais de coordenação, informando sobre as posições, sobre outras questões também que têm a ver com a política externa. Ultimamente fala-se muito pouco sobre a parceria Cabo Verde-União Europeia. Já lá vão 17 anos que o acordo de parceria foi assinado. Quais são os avanços? Olha, não se fala muito pouco sobre a parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. Nós temos tido várias atividades e que têm dado, sobretudo, a visibilidade, não é, dessa importante parceria especial com a União Europeia. Há de recordar que em 2022 nós celebramos 15 anos da parceria especial, fizemos várias atividades para assinalar a data. Devo realçar que é uma parceria que tem oferecido ganhos mútuos, tanto para a União Europeia como para Cabo Verde. Nós temos importantes pilares no quadro dessa parceria e que têm tido desenvolvimentos bastante profícuos para Cabo Verde. No entanto, que aspectos precisam ser dinamizados no âmbito desta parceria? Olha, do nosso ponto de vista, sobretudo agora com Cabo Verde, é um dos países flagship da iniciativa Global Gateway. Nós temos um pacote de cerca de 246 milhões de euros para a implementação de projetos em domínios vitais, como seja a transição energética, a economia azul e, portanto, a transição energética, a economia azul e a transição digital. Okay. São as três áreas. Também tem um pilar da segurança também, que ultimamente tem tido outros desenvolvimentos, porque nós constituímos um grupo de trabalho para ver em que moldes é que poderíamos reforçar esse pilar, sobretudo tendo em conta a grande prioridade para Cabo Verde, que é a sua segurança marítima. Mas, como realcei, temos, sobretudo, a necessidade de fomentar, sobretudo, parceria económica. É nessa perspectiva que nós queremos também ver a possibilidade de ter uma parceria económica especial com a União Europeia, em que nós teremos, portanto, a participação um pouco mais ativa, tanto do setor portanto, privado da União Europeia, dos países da União Europeia, como também o nosso setor privado, para que possamos fomentar cada vez mais essa parceria. Terminou em relação à União Europeia, fica aqui assente este ponto que mencionou. E em relação à CEDEAO, terminou este fim de semana em Abuja a cimeira da CEDEAO, em que se apelou aos países que não têm estado a pagar a taxa comunitária no sentido de acelerar a resolução do programa. Sabemos que Cabo Verde é um dos países que não tem cumprido. Que responde a este apelo? Olha, nós estamos a fazer todos os esforços para que essa situação seja regularizada.
mas ao mesmo tempo nós temos feito o apelo para que as especificidades de Cabo Verde sejam atendidas no quadro da CEDEAO, devido às nossas particularidades, às vulnerabilidades que Cabo Verde tem. Mas devo pequeno dizer, estado insular. Sim, pequeno estado insular, economia que tem portanto, um intercâmbio económico maior com países terceiros, com países que não estão na comunidade. Daí também vêm os custos, não é? Os custos da insularidade. Os custos da insularidade, mas também os próprios montantes da taxa comunitária, porque a taxa comunitária é definida, portanto, dependendo do fluxo comercial que você tem com outros países terceiros que não fazem parte da comunidade. E como sabe, Cabo Verde importa mais de 80%, portanto, dos bens e serviços, portanto, da Europa. Portanto, e nós, em termos per capita, somos um país que mais paga, portanto, em termos, portanto, a taxa comunitária, cerca de 5 dólares. Isso é para mostrar o esforço que o país tem de fazer, ou faz, para, sobretudo, honrar com o pagamento da taxa comunitária, em relação aos demais países. E como é que Cabo Verde pensa resolver esta questão do pagamento da taxa comunitária, que já está relativamente... Mas vamos regularizar, há um compromisso do governo, sobretudo com a comissão da CEDEAO, de que a breve trecho nós teremos uma solução para resolver essa situação. A CEDEAO também está a viver atualmente um momento crítico. 3 países saíram, o Níger, o Mali e o Burkina Faso. Há o risco de desagregação. Esses 3 países, inclusive, já criaram uma nova aliança, a Aliança dos Estados do Sahel, e já afirmaram perentoriamente que estão definitivamente de costas voltadas para o bloco comunitário. Como é que Cabo Verde vê este estado de coisas na CEDEAO? Olha, a CEDEAO, de facto, tem estado a passar por enormes desafios, e desafios, sobretudo, que interpelam para que nós tenhamos políticas mais assertivas no sentido de reforçar a integração regional. É uma fase, diria, menos boa da comunidade, considerando também desafios que nós temos a nível securitário. Nós entendemos que os países têm a sua, portanto, soberana decisão de participar ou não na comunidade, mas o nosso apelo sempre tem sido no sentido de privilegiar o diálogo. E é nesse sentido também que nós subscrevemos aquilo que está no comunicado final da última cimeira, é de que devemos promover iniciativas de mediação para que esses países continuem na comunidade. A criação da Embaixada de Cabo Verde em Abuja, e junto da CEDEAO, terá ajudado a promover o diálogo entre Cabo Verde? Nós temos participado em várias instâncias da CEDEAO no que tange à discussão sobre este assunto. Nós também participamos a nível do Conselho de Segurança e Mediação da CEDEAO, muito recentemente, no mês de janeiro, salvo erro, participamos, em que nós, os Estados-membros, concordamos que deve haver a promoção do diálogo e que a diplomacia seja via para resolver os diferentes, portanto, internos no seio da CEDEAO. Portanto, iremos continuar a fazer o apelo para que haja, portanto, consenso, para que nós possamos encontrar soluções sustentáveis para que, de facto, a comunidade consiga alcançar os ideais que, portanto, concebeu desde a sua fundação. E por falar em embaixadas, sabemos que nos próximos meses haverá mudanças de embaixadores em várias embaixadas, nomeadamente Cuba. Que outras mudanças haverá? Bom, ainda não tomamos a decisão de mudar embaixadores nessas embaixadas, como disse. No caso de Cuba, por exemplo, o governo indicou outra pessoa para substituir a embaixadora Edna Barreto, indicou o Felisberto Vieira. O Presidente da República não aceitou esse nome. Então, pressupõe-se que haverá mudança de embaixador em Cuba e noutras embaixadas. Olha, sobre esta matéria, gostaria de dizer que o governo já pronunciou sobre isso, na pessoa do Primeiro-Ministro,
Nós também, como disse, em matérias, sobretudo questões um pouco mais sensíveis, não é? Que requerem um elevado sentido de Estado, nós privilegiamos sempre o uso de canais institucionais para debater essas questões. Segundo, de qualquer forma, o que pensa o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre as linhas vermelhas que o Presidente da República estabeleceu desde o início do mandato para a nomeação de embaixadores políticos? Olha, como disse, não gostaria muito de entrar em pormenores, até porque, como bem disse, há canais que devem ser observados para discutir questões do tipo que têm a ver com a nomeação ou a exoneração de embaixadores. O que eu devo realçar aqui em termos genéricos, portanto, a nomeação ou exoneração de embaixadores é algo normal que acontece no dia a dia da diplomacia dos países. E na nossa perspectiva, entendemos que este assunto deve sempre merecer a cooperação, ou pelo menos deve ser observada a cooperação institucional entre os diferentes órgãos de soberania ou órgãos que têm, portanto, competências nessa matéria e, obviamente, todo o tratamento deve ser feito ao nível institucional e não discutir essas questões na praça pública. Quais são os critérios para a nomeação de alguém como embaixador de carreira diplomática? Olha, o Estatuto da Carreira Diplomática, ou do funcionário da carreira diplomática, é bastante claro. Portanto, o que o Estatuto define é que, portanto, podem ser confiadas chefias de missões diplomáticas a embaixadores, funcionários, embaixadores ou ministros plenipotenciários, portanto, nos termos da Constituição e da lei. Mas também há disposições que dizem que, portanto, que refere-se que, excepcionalmente, portanto, a chefia de missão também pode ser concedida a um conselheiro de embaixada. E terceiro ponto, a chefia de missão também pode ser confiada a individualidades não pertencentes à carreira diplomática. Portanto, o critério que tem sido observado ao longo dos tempos é, sobretudo, o critério da meritocracia. Havendo pessoas com perfil, havendo pessoas com competência já comprovada e com idoneidade, portanto, o governo avalia, não é? Portanto, se essa pessoa, essa individualidade, pode ou não exercer funções de chefe de missão. E face, portanto, a avaliação que é feita pelo governo, portanto, submete-se a uma proposta ao Presidente da República. Compete ao Presidente aprovar ou não aprovar. Mas devo dizer, tem havido muito, portanto, nos últimos anos, desde a história da diplomacia de Cabo Verde, uma concertação, diria, uma cooperação institucional para que essas questões sejam decididas da melhor forma. Da melhor forma. Agora, quando se fala de embaixadores políticos, já vem sempre questões que suscitam debate. Mas desde do início da independência de Cabo Verde sempre existiram embaixadores políticos? Sempre. Na primeira fase da República, houve basicamente, quando não havia a carreira diplomática, poderíamos considerar que essas individualidades, portanto, eram embaixadores plenipotenciários, extraordinários plenipotenciários, mas não deixariam de ser políticos porque não havia uma carreira diplomática. Ultimamente diminuiu-se o número de nomeações. Olha, o que eu devo dizer, em termos estatísticos que nós temos, é que Cabo Verde tem cerca de 23 missões diplomáticas e postos consulares. Dessas 23 missões diplomáticas, 20 são embaixadas ou representação permanente. Os outros são postos consulares e que devem, portanto, ser chefiados por diplomatas de carreira, nos consulados gerais. Para as embaixadas e missões permanentes, nós temos, portanto, atualmente cerca de 20. E desses 20, apenas em 4 desses postos temos, portanto, os considerados embaixadores políticos.
Portanto, disse há instantes que se alguém que não seja da carreira diplomática tiver o perfil adequado para chefiar um posto diplomático, pode muito bem ser nomeado. Entende que Felisberto Vieira tinha um perfil? Olha, não quero entrar em pormenores, mas devo dizer, e como toda a opinião pública cabo-verdiana, e todos também já o conhecem, o perfil do Sr. Felisberto Vieira, portanto, tem idoneidade, tem competências já comprovadas, mas não gostaria, portanto, de entrar em pormenores. Mas o facto de ser uma figura, o facto de ser uma figura já reformada é um impedimento? Não é um impedimento, porque muito recentemente, e no passado também, tivemos embaixadores que estavam, portanto, em situação de aposentação. Uhum. Disse que Cabo Verde tem 23 postos diplomáticos, é isso? Missões diplomáticas, entre missões diplomáticas e postos consulares. Uhum. Portanto, mas 20 são, portanto, embaixadas ou missões permanentes. Aí são missões diplomáticas. E em termos de eficácia, eficiência do serviço prestado, que balanço se pode fazer por estas? Olha, a nossa atuação diplomática tem sido bastante pragmática. Temos tido presença, sobretudo, em pontos estratégicos da agenda internacional. Temos também privilegiado presença, sobretudo, em países com os quais temos excelentes relações de cooperação, ou então estar nas grandes capitais da diplomacia, como Nova Iorque, Bruxelas, Addis Abeba. Muito recentemente abrimos a nossa embaixada e missão permanente, portanto, junto da União Africana. Abuja também é uma grande capital diplomática, temos o Senegal. Portanto, essa atuação tem sido bastante profícua e com ganhos significativos para o país. Devo dizer que a nossa diplomacia, para além de, portanto, ter em atenção, estar atento às dinâmicas das relações internacionais, da geopolítica mundial, o nosso grande foco tem sido, sobretudo, a mobilização de recursos. Isso viu-se logo após a independência. Muito recentemente, a diplomacia esteve bastante atuante e diligente para a mobilização de recursos para que Cabo Verde pudesse fazer face à pandemia da Covid-19. Agora também ainda com os impactos da crise, da inflação e sucessivas crises que sucederam à pandemia da Covid-19 e também com a guerra na Ucrânia, os diplomatas têm sabido, os funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e não só, mas também aqueles que fazem a diplomacia, porque a diplomacia é abrangente, nós temos sabido, sobretudo, utilizar a diplomacia como um instrumento para a defesa dos grandes desígnios de Cabo Verde. Um dos grandes desígnios nacionais é, sobretudo, a promoção do desenvolvimento sustentável nessas ilhas. E pensa-se abrir mais postos diplomáticos? Nós já fizemos um exercício, que é o exercício de redimissionamento das missões diplomáticas dos postos consulares, o que significa que Cabo Verde terá uma maior presença em alguns países, podendo não ter embaixador residente, mas tendo países que, portanto, podem cobrir um ou outro país a partir de um outro país. Já pode citar exemplos? Por exemplo, a nossa missão diplomática na China, por exemplo, é a única missão permanente, a única embaixada que nós temos no continente asiático. Sim. Embora nós estamos a equacionar a possibilidade de, no futuro, abrir mais uma representação no continente asiático, ela é a única, mas o que se pode fazer, e que tem estado a fazer também, é dar também, aumentar a jurisdição, não é, da nossa embaixada em Beijing, que possa cobrir outros países da Ásia. Por exemplo? Nós temos, por exemplo, o Japão, muito brevemente será a Coreia do Sul,
que é um país que nós temos. Portanto, a China irá cobrir o cooperação. Japão, a Coreia do Sul E demais outros países do continente da asiático. região. E há mais exemplos deste redimensionamento? Nós temos, por exemplo, no caso do Reino Unido, nós já tomamos a decisão, já saiu o decreto-lei que aprova a abertura de uma embaixada no Reino Unido, porque se faz sentir essa necessidade, não só por estar mais perto da nossa comunidade, temos uma vasta comunidade no Reino Unido, mas também fomentar um pouco mais essa cooperação bilateral com este país. Uhum. Pensa-se fechar algum posto diplomático nos próximos tempos? Não. Existe o problema do financiamento dos postos diplomáticos, financiamento das embaixadas, a questão dos recursos. O que diz? Bom, a maioria das nossas embaixadas, não todas, tem, portanto, a sua cobertura orçamental no quadro do Orçamento do Estado de Cabo Verde. Para além disso, sobretudo nas embaixadas onde nós temos sessões consulares ou nas embaixadas em países em que temos uma grande presença da comunidade, as receitas consulares financiam as atividades das embaixadas e as despesas de funcionamento. Tem-se conseguido modernizar os serviços É evidente, sobretudo com a implementação do projeto Modernização dos Serviços Consulares e com a criação do portal consular, tem sido evidente essa modernização das nossas embaixadas. Hoje, Cabo Verde conta com postos consulares, portanto, altamente apetrechados em termos digitais, porque temos o projeto Portal Consular e que vem dando respostas, sobretudo à demanda, à grande demanda dos serviços consulares. Aqui na sede também, nós já fizemos a modernização dos serviços consulares, em que a prestação de serviço é feita de uma forma bastante célere e muitas vezes também as pessoas não têm que se deslocar às embaixadas ou aos postos consulares para, portanto, solicitarem documentos ou fazerem outras diligências. O que era um problema há relativamente Era um problema. Nós já tivemos situações em que obter um passaporte levava um ano. As pessoas Por exemplo, iam dormir hoje, perto das em menos embaixadas. menos de uma semana, portanto, um cabo-verdiano pode conseguir perfeitamente o seu passaporte sem sair de casa. Uhum. Tem-se falado também na questão da internacionalização dos quadros cabo-verdianos e a colocação de quadros cabo-verdianos em organismos internacionais é uma via. Como é que estamos neste concernente? Olha, esse é um dos objetivos também que nós temos, de ter uma maior presença de Cabo Verde nas organizações internacionais, mas não é uma tarefa fácil, não tem sido uma tarefa fácil. O Ministério dos Negócios Estrangeiros... Lobby? Há países que têm mais lobby? Não diria isso. Basicamente... Então, qual é o motivo? Basicamente, quer dizer, penso que nós devemos ter, e está na perspectiva da direção política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ter um sistema mais sistematizado para dar mais informações sobre as oportunidades de emprego, as vagas, os concursos que são lançados pelas organizações internacionais. Nós temos feito isso através do nosso site, que foi criado muito recentemente, mas precisamos ter e podemos utilizar o Instituto Diplomático, atribuindo essa tarefa de sistematizar, portanto, as informações, dar formação aos quadros cabo-verdianos, porque, no fundo, o acesso, portanto, às organizações internacionais, ter um emprego, é bastante competitivo. É bastante competitivo. Então, temos de ter também quadros capacitados, desenvolver competências linguísticas, que é mandatório, diria eu, é obrigatório. E, portanto, apertechar pessoas com capacidade para que possam, de facto, portanto, exercer cargos em organismos internacionais. Mas devo também dizer que Cabo Verde hoje tem mais quadros em organizações internacionais do que anos anteriores. Mas comparativamente a países como o Senegal, Nigéria, têm inúmeros
especialistas em organismos Sim, internacionais mas e Cabo iremos Verde ainda... também fomentar, provavelmente, como sabe, a maioria dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, não sei se é problema da pequenez também, não tem uma grande presença nos organismos internacionais. E muitas vezes também a presença é dada em função de cotas que são disponibilizadas, portanto, para que os países preencham vagas nos organismos internacionais. Para terminar, como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vê o avanço da extrema-direita na Europa? Em França, o Bloco de Esquerda conseguiu vencer, conseguiu impedir a chegada da extrema-direita no poder, mas não tem a maioria. Olha, os países têm a decisão soberana, não é? Fazem as escolhas soberanas em momentos de sufrágios universais, em períodos eleitorais. De facto, há uma tendência para o crescimento da extrema-direita, ou neste caso, por exemplo, no final de semana, portanto, da extrema-direita avançar em França. Mas Cabo Verde, obviamente, nós estaremos a observar aquilo que está acontecendo nos países e, portanto, havendo a possibilidade, e eu já tive a oportunidade também de esclarecer isso em outras ocasiões, havendo a possibilidade, sobretudo com o avanço da extrema-direita, e nós termos situações em que a nossa comunidade imigrada poderá ter alguma dificuldade, obviamente teremos de abrir canais de conversação, de diálogo com os respectivos países para que, portanto, a nossa comunidade imigrada tenha uma boa integração e não percam, obviamente, os direitos adquiridos. Não obstante o partido que estiver no poder. Sim, nós somos um país de diálogo, de cooperação. Portanto, o programa chegou ao fim, só nos resta agradecer a sua disponibilidade, apesar da sua agenda apertada. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço, cara jornalista. Então, estimado telespectador, foi assim a conversa com a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira, sobre a política externa cabo-verdiana e outras questões ligadas a esta área. Fica aqui o compromisso para a próxima terça-feira. Novo convidado, nova temática, sempre em formato de grande entrevista. Boa noite.